Oi, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de hoje e nós vamos falar sobre um assunto muito importante no período agora que nós estamos atravessando, né? Que são as férias escolares. E o que fazer com as crianças em casa nesse período de férias. E eu já quero te dar os parabéns por você estar aqui, né, buscando o melhor para os seus filhos, tá bom? Então, primeiramente, nós vamos conversar sobre como você pode, então, se organizar, né, e o que as crianças podem fazer enquanto estão em casa, né, e como você pode aí, junto com seus filhos, ter a melhor férias de todas, tá bom? Mas antes da gente começar o nosso conteúdo propriamente dito, eu vou me apresentar para você que ainda não me conhece, tá bom? Eu sou Gisele Tavares de Souza Rodrigues, professora e educadora parental, casada com Edmar Teixeira Rodrigues e mãe do Caleb, ou da Estela, né, que está por vir. A gente está aqui naquela ansiedade para saber qual será, né, se é o Caleb ou se é a Estela. Estamos a 1000 por hora aqui nas expectativas e muito felizes também por essa grande bênção, né, que o Senhor tem preparado para nós. Eu tenho formação em pedagogia, tá? Mestrado e doutorado também em educação, especialista em coach parental e disciplina positiva. E também atuo aí como palestrante, escritora, tá? E eu atuo na educação há mais de 12 anos. Já tive experiência na sala de aula e também na coordenação pedagógica ao longo aí da minha atuação. E no momento trabalho como professora na educação infantil e também como educadora parental, dando orientações aos pais, às mães que me procuram no atendimento online, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. E sobre o que então nós vamos conversar hoje? Bom, primeiro eu vou te mostrar, né, um passo a passo para conduzir aí, para que você possa conduzir as férias do seu filho de forma organizada, alegre e sem estresse, para que ela seja então a melhor de todas, porque a gente sabe que é uma loucura às vezes, uma correria, né? Principalmente se você trabalha nesse período, se você não está em casa junto com seus filhos, se você precisa deixar com a vovó, com a babá, com outro adulto responsável, né? Ou se você não manda para o curso de férias, as escolas particulares têm essa programação, é colônia de férias, né? Então, nós vamos conversar aqui hoje sobre o que você pode fazer nesse período junto com a sua criança que está em casa, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente conversar sobre esse assunto, nós vamos caminhar por 3 aspectos-chave, né, que serão abordados ao longo aqui da nossa aula. O primeiro aspecto que nós vamos conversar é para falar a respeito, né, da importância das férias escolares para as crianças. O segundo aspecto é o que fazer, então, nas férias escolares. E o terceiro aspecto nós vamos conversar sobre como aproveitar as férias com as crianças, mesmo sem você ter muito tempo em casa, tá? Nós vamos caminhar por esses 3 aspectos aí. E então, por que que as férias elas são importantes, né, para as crianças? Por quê, gente? Porque ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento infantil, oferecendo o quê? Oferecendo para as crianças uma pausa necessária para recarregarem a energia mental e emocional após um ano letivo de atividades e também de atividades extras, né, extracurriculares, porque tem criança que tem uma jornada, né, do dia todo assim bem cheia. Vai de manhã para a escola ou à tarde, no período que vai para a escola. O outro período também está cheio aí, uma programação, balé, inglês, né, várias outras atividades extracurriculares que compõem aí a jornada do dia dessa criança. Então, ao longo do ano, a criança ela chega, né, ao final definitivamente cansada. Então, essa pausa ela é necessária para a criança ficar um pouco em casa, né, repousando, ficando ali com os familiares um pouco mais de tempo, porque ao longo do ano ela vai interagir fortemente com as pessoas, né, do ambiente escolar. E em casa mais os finais de semana. Então as férias, elas vêm para somar com esse equilíbrio emocional e também descanso físico para as crianças, ok? Então, o que propicia para as crianças esse momento, né, das férias? Propicia às crianças interações mais descontraídas, né, com os amiguinhos, com os próprios familiares, né, os pais, os primos e os demais familiares, promovendo o quê, gente?
habilidades como comunicação, empatia, resolução de problemas ali no meio dessas interações e também estimulam a exploração criativa da criança, né? Por quê? Por meio das atividades artísticas e culturais, lazeres, como, por exemplo, a criança, né, vai às apresentações de final de ano, né, em praça pública, entre outras atividades que não são aquelas que ela faz ali o ano inteiro na escola. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Ok, gente? Vamos lá. Então, esse tempo adicional, né, com a família fortalece os laços afetivos e cria memórias significativas na vida das crianças. Isso é fundamental para a construção da base da vida da criança, né, que é formado aí na infância até os seus 7, 12 anos de idade. Então, além disso, as férias proporcionam o quê? Oportunidades para o desenvolvimento da autonomia, né, e habilidades de gerenciamento de tempo, aumento das atividades físicas ao ar livre, contribuindo para um crescimento saudável. Então, por isso, neste momento, é importantíssimo que você, né, a família, se una, tenha experiências que fortaleçam aí esse vínculo, que propiciem dias de aprendizado, de diversão e de muito amor entre vocês, tá? Então, o que a gente faz nessas férias? A gente brinca muito, a gente convive muito em família, de forma divertida e organizada. Porque se a gente não tiver uma organização, a gente vai se perder, a gente vai se estressar nesse momento que seria, né, que deveria ser um momento propício para alegrias. Vai ser um momento de estresse e de tristeza se não tiver uma organização do como fazer e do como conviver nesse período importante para a vida da criança. Então vamos lá. Primeiro, a gente começa com o compromisso. Primeiro o compromisso da criança nesse período e depois o compromisso dos pais, dos adultos cuidadores da criança que vai estar aí com ela acompanhando nesse período. Então, o que a criança consegue, o que ela pode fazer nesse período de férias, que é fundamental? É claro que você vai considerar aí a idade da sua criança, tá? Então, a criança pode arrumar o quarto, ela deve brincar todos os dias, ela pode ajudar a manter a casa organizada, sim, a partir dos 3 anos você já pode, você já consegue ensinar a sua criança ali, né, de acordo com o desenvolvimento dela, fazer poucas coisas para que ela vá assimilando e aprendendo essa habilidade importante, tá? Organizar os calçados, as crianças um pouquinho maiores já conseguem fazer isso, de 4, 5, 6 anos, 7. Manter os brinquedos em ordem, alimentar o animal de estimação, se tiver, né? Separar brinquedos que não quer mais para doar, né? Então já vai ensinar aí para a criança essa contribuição com o próximo, né? Isso é uma habilidade de vida, ter a empatia pelo próximo, né? E aprender a dividir aquilo que está legal, que tá bom, que não me serve mais, que eu não quero, mas pode servir para o outro. Então isso é importantíssimo a gente inserir na vida das crianças, porque a gente vai ensinando elas a ter esse senso, né, de compaixão e de contribuição com o próximo. E também repousar. As crianças precisam sim dormir, descansar, né, não ter aquele dia agitado, né, e é claro que você vai então olhar aí a idade do seu filho. Se for muito pequeno, todas as atividades precisarão ser supervisionadas por você, acompanhadas, fazendo junto. Não tem como você falar para uma criança de 3, 4 anos, vai lá fazer tal coisa, vai lá guardar o seu brinquedo. Não, a criança de 3, a criança de 2, a criança de 4, a criança de 5, nós falamos assim, vamos lá organizar o seu brinquedo e vai junto. Porque a criança, ela precisa desse acompanhamento. Quanto menor ela é, ela precisa do acompanhamento do adulto para fazer junto. Depois dos 7, 8, 9, ela já vai tendo um pouco mais de autonomia e conseguindo fazer algumas coisas sem o acompanhamento do adulto, mas com a supervisão, tá? Sempre supervisão, porque as crianças, elas precisam disso para aprender. Repetição, supervisão, acompanhamento e treinamento. O que é esse treinamento? É
ensinar desde cedo a fazer o que precisa ser feito, ensinando essas habilidades de cuidar dos pertences, de contribuir na casa, né, ajudar, fazer pequenos lanches, pequenas refeições, é o que nós vamos ver mais para frente nas sugestões de atividades. Então, tudo, gente, na nossa vida precisa começar nos primeiros anos de vida, os grandes ensinamentos, porque depois que cresce, a gente vai querer que arruma o quarto lá na adolescência, vai querer que organiza o material escolar, vai querer que organize o calçado, isso e aquilo. Mas se a gente não introduziu esse aprendizado antes, vai ser muito mais trabalhoso depois, tá certo? Então, quanto mais cedo a gente ensinar as crianças, melhor vai ser nas fases que vêm depois. Menos desafios a gente vai enfrentar nas fases posteriores, tá certo? E sempre com paciência, com muita repetição, porque é assim que as crianças aprendem, repetindo. Tá? Com calma e paciência. Vão errar sim no começo, mas o importante é o aprendizado em longo prazo, que é o que a gente defende na disciplina positiva, tá certo? Então, aqui, se o seu filho, né, já está aí com 7, 8, já está com a parte racional, né, desenvolvendo aí, porque até os 3 anos de idade a criança age totalmente de forma emocional, porque o seu lado racional do cérebro, que é o lado esquerdo, ainda não começou a ser desenvolvido. O lado racional do cérebro começa a desenvolver a partir dos 3 anos. 3, 4, 5, 6, aí a criança começa a desenvolver, que é o que a gente chama os dois lados do cérebro, o direito e o esquerdo, ok? E esse crescimento cerebral, desenvolvimento, vai até os 25 anos de idade, que é o que a neurociência nos ensina. Então, por isso, educar filhos é ter muita paciência, porque o cérebro está em desenvolvimento. Então, muitas coisas a gente vai precisar sim repetir, fazer de novo, falar de novo, mas tem as formas, as ferramentas da gente conduzir esse aprendizado na vida da criança, na vida do adolescente, na vida do jovem, até então se formar aí o adulto, com o cérebro totalmente maduro, que é o que a gente também entende quando o jovem ele se torna responsável, quando ele consegue tomar aí as suas decisões mais acertadas, né? Então, é nesse período de desenvolvimento e crescimento do cérebro. Então, a gente precisa ter paciência, tá bom? Então, se a sua criança está aí com 7, 8 anos de idade, você está com aquela dificuldade de fazer com que o seu filho, a sua filha te escute, te obedeça, faça aquilo que você gostaria que fizesse, né? Então, talvez você precise alinhar a sua comunicação, porque a gente precisa falar de uma forma que realmente vai entrar no coração e no cérebro da criança, para que ela entenda a importância de fazer aquilo que você está solicitando, tá certo? Então, ao invés de ordenar, faça isso, faça aquilo, comece a fazer perguntas, induzindo, né, levando, incentivando o seu filho, a sua filha a buscar a resposta, a pensar na resposta e na importância daquilo que precisa ser feito. Você pode explicar, é importante você fazer isso e aquilo, isso e aquilo. E vá perguntando. Use a arte das perguntas no lugar de só mandar, dar ordem. Porque quando a gente recebe uma ordem, isso não é só as crianças. Nós adultos também. Imagina uma pessoa que fica te mandando, dando ordem. Qual que é a primeira reação que você tem, né, de tomar uma decisão ali? É de contra-atacar aquele comando. Isso é do ser humano. Nós reagimos a comandos, principalmente a comandos que a gente não se agrada. A fazer uma coisa que eu não quero fazer agora. Né? Por exemplo, as crianças, se estão lá brincando ou se estão no momento das telas, né? Que nós vamos falar sobre isso também daqui a pouco. Aí você pede para fazer uma coisa. Ela não vai querer sair daquele ambiente, daquele lazer que ela está ali se sentindo feliz, brincando, ou assistindo, ou fazendo a sua brincadeira, brincando com o brinquedo, para poder te atender de imediato. Né? Então, por isso que é organização, por isso que é tempo para tudo, e por isso que a gente precisa perguntar ao invés de ordenar,
tá? Incentivar a criança a buscar as próprias respostas quando for resolver um problema, por exemplo, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de frases, né, que a gente pode substituir frases de comando para perguntas, para que a gente consiga alcançar aí o cérebrozinho da criança para que ela entenda a importância de fazer o que precisa na hora que deve fazer, ok? Então, por exemplo, alimentar o cachorro, né? Se a gente fala, vá alimentar o seu cachorro. Ao invés de a gente dizer isso, a gente pode falar para a criança, né? Perguntar o que você precisa fazer para que o seu cachorro não fique com fome. Ela vai refletir. E isso a gente vai fazendo o cérebro dela se desenvolver. Porque ela vai precisar raciocinar para poder achar uma resposta, ok? Outra frase de comando: lave as mãos antes de comer. Aí a gente troca pelas perguntas. O exemplo é: o que você precisa fazer com as suas mãos antes de comer? Outro exemplo: não jogue os brinquedos, que as crianças têm essa mania às vezes de jogar o brinquedo. As crianças de 2, 3, 4 anos até mais, depende muito do temperamento dessa criança, perfil comportamental dela, e do momento ali, se ela estiver sentindo alguma reação, alguma emoção de raiva, frustração, alguma coisa, ela vai reagir ao ambiente e vai lançar objetos, aquilo que ela estiver na mão, né? Não necessariamente só brinquedo, é o que ela estiver na mão, ela vai lançar na parede, vai lançar nas pessoas, que é uma forma de defesa que ela está fazendo naquele momento. Então, o que a gente faz, né? Então, a gente pergunta para a criança, instrui, né, neste caso, né, dá a instrução e o limite necessário. Mas primeiro a gente acolhe. Se for um caso de raiva, né, por exemplo, a gente vai acolher essa criança e depois vai fazer ali a instrução, né, passar o limite que precisa ser passado. Então, no exemplo de não jogue os brinquedos, a gente substitui pela pergunta: os brinquedos não são para arremessar. O que é permitido arremessar? E onde você pode fazer isso? Aí a gente mostra, né, outros objetos, outros brinquedos, por exemplo, bola, peteca, pipa, né? A gente vai ensinando a criança, porque muitos comportamentos, às vezes, né, desafiadores que aparecem, é porque as crianças elas estão reagindo ao momento e não têm a instrução adequada para lidar com aquela emoção. Então, elas reagem, né? Então, por isso que é importante a gente colocar em prática algumas ferramentas para poder ensinar as crianças, que é o que a gente precisa também, né? Agora, nesse momento que a gente vive, a gente já entende que é preciso buscar novas formas para educar. Não tem como mais a gente educar pela mesma forma que nós fomos educados no passado, com base no medo, na punição, no castigo, na violência, porque a gente está criando, formando pessoas, né, formando filhos para viver em um mundo, né, em um mundo melhor e com pessoas melhores, fortes emocionalmente. Então, a gente olha para o aprendizado de longo prazo, vai ensinar sim com regras, com limites, mas também com empatia, com amor, com respeito mútuo, que é o que a gente chama, né, na disciplina positiva também. O que é esse respeito mútuo? O respeito por mim, adulto, que sou a autoridade na minha casa, e o respeito pela minha criança, que também é um ser humano que precisa ser educado, cuidado, amado, com responsabilidade e com amor, tá bom? Então, outro exemplo, não é hora de celular. Então, a gente troca pela pergunta: qual é o tempo de tela que a gente combinou que teria? Tomar banho, né? Vá tomar banho. Então, a gente substitui. O que você precisa fazer para ficar limpo e cheiroso? É sempre levando a criança a raciocinar. Isso é muito importante para o desenvolvimento do cérebro dela. E também você vai perceber que à medida que você vai melhorando a sua comunicação, a criança vai melhorando o comportamento dela, tá? Vai melhorando o comportamento. Então, primeiro a gente precisa alinhar, né, as nossas emoções, a nossa vida corrida e melhorar a nossa comunicação, porque as crianças vão nos ouvir. Quando elas se sentirem ouvidas também. Elas vão fazer o que precisam fazer, quando elas se sentirem primeiro entendidas, tá bom? Então, vamos seguindo. Então, aqui. E qual que é o compromisso dos adultos, né, ou dos cuidadores aí, nesse período de férias?
Organizar a rotina de férias das crianças, aproveitar o tempo para priorizar os momentos em família, garantir à criança o quê, gente? Cuidado, proteção, alimentação, bem-estar, ambiente equilibrado emocionalmente. Isso é fundamental para o crescimento da criança, crescimento saudável. Espaço, né, para o quê? Para o brincar, para aprender, para cooperar, para descansar e para ter experiências significativas. Mas eu falei que elas precisam descansar e que não é para ficar fazendo muitas atividades como as mesmas atividades da escola. Aí aqui você fala que elas precisam aprender. É um aprender na convivência, nas atividades diferenciadas. Não significa que a criança não possa fazer uma pintura criativa, que a criança não possa organizar texto se ela já é alfabetizada, fazer ali como está sendo as minhas férias, fazer um diário, né? Anotar como está sendo cada dia. Isso são atividades diferentes que ela não faz na escola. Né? Então, continuar aprendendo também no dia a dia, na rotina de casa, contribuindo ali, lavando louça, contribuindo para fazer ali um alimento legal na cozinha junto com a mãe, o pai, né? Ajudando ali a organizar a casa, o seu guarda-roupa, né? O seu armário de roupas, né? Não sei como que você chama aí na sua cidade. Então, são esses aprendizados de habilidades de vida que as crianças precisam continuar aprendendo em casa nesse período de férias, ok? Que são que cooperação, respeito, responsabilidade, empatia, né? Contribuição, aprendizagem que vai estimular aí a criatividade dela. Então, tudo isso são aprendizados que ela pode fazer, né, vivenciar aí no período de férias em casa. Organizar, então, uma programação diferenciada, né, que é o que nós vamos dialogar um pouco mais à frente. Okay? Então, aqui eu trago para vocês uma lista, né, de atividades divertidas para fazer com as crianças, para você que é um pai ou uma mãe ocupadíssimo. Né? Você não tem tempo de ficar acompanhando a sua criança aí de segunda a sexta, aquela correria, vem almoçar, volta para o trabalho, né? Então, o que você pode estar fazendo para poder ter um vínculo com o seu filho, ter um momento em família, que esse é o foco aqui, tá? Para você que é pai ocupado e mesmo assim você quer ter aquele momento com os filhos que é de extrema importância para eles. E é muito importante também, antes da gente ver a lista, se você conseguir organizar, é muito importante que você tenha um momento com cada filho separado. Momentos em família, todo mundo junto, e também momentos que você possa estar em um ambiente, você vai ver o que cabe aí dentro da sua rotina, dentro, né, da sua demanda que você tem diária, como que você pode fazer isso. Ter um momento com um filho, depois com outro filho, tá? E vice-versa, pai e mãe também, um momento entre vocês dois, tudo isso é muito importante. Porque se você tem um momento com o seu filho, número 1, por exemplo, você tem 2 filhos, você tem um momento com o seu filho número 1, você vai conseguir ouvir ele, você vai conseguir entender o que ele está sentindo, o que ele está pensando, o que ele está precisando, né? De forma ali individual, só vocês dois. Isso vai ampliar aí o senso de importância dessa criança. Ah, meu pai se importa comigo, ele está comigo, vai se sentir amado, pertencente a você. A mesma coisa você pode fazer com o filho 2. Ter esse momento para entender essas necessidades, ver o que ele está sentindo, pensando, falar sobre o que ele gosta e, do mesmo modo, depois a mãe faz esse trabalho também com o filho número 1 e com o filho número 2, porque tudo isso você vai fazer com que você entenda as reais necessidades do seu filho e como você pode ajudar. É assim que a gente consegue compreender as crianças, entendendo que cada criança é única. Por exemplo, você tem aí uma mesma forma de educar o seu filho, os seus filhos. Só que você tem, por exemplo, 2 filhos. A forma que você vai ensinar para cada filho é diferente, porque cada filho é diferente. O ensinamento pode ser o mesmo, os princípios, os valores da sua casa são os mesmos, mas cada filho vai receber essa orientação, esse ensinamento de uma forma. A mesma coisa acontece com o amor. Você ama os seus filhos, mas cada filho recebe e sente esse amor, percebe esse amor de forma diferente.
né? Não sei se você já ouviu falar, ouviu essa frase. Ensinei do mesmo jeito esses meninos, essas meninas, e um cresceu de um jeito, um outro virou isso se tornou aquilo, como que pode? Ensinei da mesma forma. É aí que foi o deslize. Pode ensinar a mesma regra, o mesmo princípio, os mesmos valores, mas para cada filho é diferente essa recepção, e isso a gente precisa entender, levando em consideração as características e as diferenças de cada filho, ok? Então, na nossa lista, eu separei aqui 16 opções para você pensar aí o que é importante, se é legal para você e o que é possível também para você colocar aí em prática junto com os seus filhos. Deixa eu tomar mais água. Então, programação estruturada, que é o quê? Sentar juntos em um momento aí, seja final de semana, e organizar o que vocês podem fazer, né? Fazer essa programação. Pode fazer uma programação para as crianças, o que elas vão estar fazendo em casa, mesmo sendo supervisionadas por outras pessoas, seja avó, babá, né? Ou se você vai mandar para o curso de férias da escola da sua criança, né? Que esse curso de férias são programações assim recreativas que muitas escolas fazem. Aí tem crianças que ficam o dia todo, tem crianças que ficam meio período, então tudo isso precisa ser combinado, né? Mas é importante que a criança não fique o dia inteiro, porque ela já passa o ano inteiro na escola. Então, se ela vai participar desse curso de férias, que ela fique apenas meio período e o outro período com a família, de alguma forma, tá bom? A avó, os pais, né? Se puderem, você, mas se você não puder, alguém da família, para que esse vínculo familiar seja fortalecido, ok? Então, momentos matinais ou noturnos você pode estar fazendo, se a sua rotina é muito corrida, atividades rápidas, passeios rápidos, noites temáticas em casa, que é muito bacana. Envolvimento em atividades diárias ali, né? Organizar o quarto, organizar a cozinha, essas coisas assim que a criança consegue contribuir, né? Incorporação de aprendizado e experiências, sempre ali na relação, no dia a dia, incorporar experiências às crianças, sempre estimular aprendizado, né? Seja em conversas do caminho de casa para casa da vovó, de casa, né? Não sei como que é a sua rotina. Esses momentos também podem ser aproveitados para conversar, para ensinar as crianças, né? Observar o espaço por onde vocês estão passando e chamar a atenção das crianças ali, mostrar os detalhes, tudo isso vai trazendo experiências de aprendizado para a criança. Delegação de responsabilidades para todos os familiares e aproveitar o tempo de deslocamento que foi que eu acabei de comentar. Fins de semanas também especiais e projetos em família. Tudo isso é muito bacana para fazer agora nas férias. Eu vou selecionar alguns desses para a gente aprofundar um pouquinho mais, para você entender melhor. Então, compartilhamento de histórias, isso é muito bacana. Você já contou a sua história para os seus filhos? As histórias, os episódios assim mais significativos, mais legais da sua vida, você já contou para o seu filho? Até aqueles tristes também, que você teve um grande insight na vida, teve um grande aprendizado, que é importante também falar para as crianças, para que elas percebam que na vida a gente vai ter momentos bons, momentos felizes, momentos tristes, momentos desafiadores e que tudo isso compõe a nossa existência. Então, as histórias de vidas, né, dos pais, é legal que os filhos conheçam aquilo que é legal conhecer, sabe? E que tem um grande aprendizado, mesmo que não seja aquele momento só de felicidade, mas aquilo que te marcou de alguma forma e que te ajudou a tornar a pessoa o adulto que você é hoje. Isso é bacana compartilhar. Então, também temos na lista sessões rápidas de exercícios físicos, né, em casa, ali numa brincadeira, fazer com a criança, isso é legal. Contar a sua história eu já coloquei. Reservar tempo para relaxar juntos, né, passar aquele momento, até sem nada para fazer, deitar lá não sei se a sua casa tem grama, ou calçada, ou apartamento, um espaço que você tiver aí na sua casa, no apartamento, você ter esse momento para ficar ali curtindo, conversando, né, com a sua criança, isso é muito bacana. Álbum da gratidão também é legal conversar com as crianças sobre o que vocês passaram ao longo do ano e
e registrar isso, né, com as crianças, isso é muito legal. E a gratidão, na verdade, a gente ensina as crianças mostrando com o nosso exemplo no dia a dia. Né? Então, conversar com elas também sobre isso, sobre o que aconteceu ao longo do ano, é muito importante, até para a criança aprender a organizar os fatos, né? E se situar das vivências que aconteceram e os resultados, né, que a família teve ao longo do ano. Então, tudo isso é bacana também, de você, de uma forma lúdica, na linguagem que a criança entenda, você compartilhar isso é bem legal. Então, brincadeiras, né, tradicionais, né, são muito bacanas que as crianças gostam. É subir na árvore. Nossa, gente, isso é maravilhoso. As crianças gostam, né? Então, aproveitando esse momento de subir na árvore, já trabalha ali as questões naturais, aprendizado, se torna aprendizado de experiência, fale das características dessa árvore, né? As folhas, como que é o tronco. Então, tudo isso são aprendizados significativos para as crianças. Outra opção, brincadeiras ao ar livre, né? Também é muito bacana e contribui demais com a vida das crianças. Então, aqui temos uma lista de 10 atividades também, que são divertidas para você fazer aí com as crianças no período de férias. Nós vamos ter aí exploração criativa, tempo para brincadeiras livres, atividade ao ar livre, nós vamos ter cozinha em família, desafios científicos, jogos de tabuleiro, leitura em família, que é sempre muito bom, e amplia o repertório linguístico da criança, por mais que esteja de férias, é importante manter aí de 2 a 3 vezes na semana um momento de leitura, tá? Seja horário de dormir, que é o mais comum, né? A historinha para a hora de dormir é muito legal. Outro exemplo de atividade da nossa lista é montar um álbum de fotos em família. Pode ser até um álbum dos momentos das férias. Vamos ao parque, vamos ao museu, vamos à praça, vamos andar de bicicleta, vamos andar no bosque, alguma coisa assim bacana que está sendo registrado nas férias. Dá para ir montando um álbum bacana, minhas férias de 2023, né? Alguma coisa parecida com isso. Isso é muito legal. Ou até mesmo, unindo com o álbum da gratidão, montar aí fotos do que vocês tiveram de momentos legais em família ao longo do ano e montar esse álbum ao final. É bem legal também. Então, construir também a árvore genealógica, né, da família é legal para a criança conhecer a sua essência, sua identidade, de onde, quais as suas raízes, né, a sua família. Isso é muito importante para ela também. Então, projeto artístico de longo prazo. Então, são exemplos bacanas aí que você pode organizar de acordo com a sua demanda diária. Então, como aproveitar as férias com as crianças, mesmo sem ter muito tempo em casa? Como que você pode fazer isso? Você vai aproveitar o que eu chamo de janelas de oportunidades. Então, qualquer momento ali que você conseguir ao longo do dia, nessas janelas de oportunidades, você vai ter ali 5, 10, 15, 20 minutos que seja com a sua criança. Seja para ficar ali abraçado, seja para fazer um carinho, seja para fazer ali uma refeição junto, né, em família, seja o almoço, o café, o jantar, já é importante. Porque as crianças pequenas, elas já conseguem se sentir nutridas emocionalmente, afetivamente, com poucos minutos de atenção a elas. Então, você não precisa de todo um ritual, toda uma programação sempre. É aproveitar as janelas de oportunidades que você estiver ao longo do seu dia, ok? Seja na hora do acordar, seja na hora do almoço, seja na hora do jantar, seja a hora de dormir. Você vai aí aproveitar esses pequenos momentos e vai fortalecer aí esse vínculo com a sua criança, tá? Então, você vai escolher o que fizer sentido para ti. Então, fazer um cronograma de atividades mesmo, né, em família, dessa programação de atividades semanais, os compromissos que o seu filho fará enquanto você estiver no trabalho, né, e ele sendo cuidado por outra pessoa. Você vai delegar aí as responsabilidades, né, distribuindo tarefas entre os membros da família para que todos tenham esse tempo para se envolverem nas atividades, né? Isso também ensina responsabilidade às crianças, que é o que eu comecei falando, né? Compromisso das crianças, que são
as pequenas responsabilidades que já vão ensinando a elas aí esse senso de responsabilidade, ok? Então, atividades rápidas, né? Como que você pode fazer, né? Então, você vai usar aí as atividades que não consumam muito o seu tempo, né? Como uma caminhada rápida ao redor do bairro, né? Se for aí no momento de final de semana, né? Você vai escolher aí um jogo de 20 minutos, uma sessão curta de arte, né? Então, são momentos que podem ser integrados facilmente aí, intervalos curtos. E os finais de semana especiais, né, gente? Então, você pode reservar aí os finais de semana para atividades um pouquinho mais longas, né? Se a sua semana é bem corrida e com atividades significativas para as crianças. Isso pode incluir o quê? Passeios mais extensos, projetos de arte mais elaborados, né? Ou até mesmo uma tarde inteira dedicada a jogos em família. E também as noites temáticas, elas se encaixam muito bem nos finais de semana, né? Então, dedicar algumas noites para criar temas especiais em casa, né? Isso pode incluir o quê? Cabana em casa, noites de jogos ou noite de culinária, né? Onde todos participam na preparação de uma refeição especial, né? À noite, noite da beleza. Então, são atividades simples que é bacana fazer aí e já vai manter aí essa relação forte com as crianças, né? Claro que você não vai fazer aquele banquete à noite. Eu estou falando ali de lanches rápidos, sucos, algo gostoso ali para estar fazendo em família que a criança consiga contribuir também. Então, nós temos também momentos matinais ou noturnos, né, que foi o que eu já falei para você, que você pode aproveitar as janelas de oportunidades. Então, você pode reservar, né, pela manhã ou à noite para envolver nessas atividades curtas, como comentei, contar histórias, fazer quebra-cabeças rápidos ou jogar jogo de cartas, que também as crianças gostam muito. Então, você também pode, nas sessões de exercícios físicos, né, fazer alguma atividade física rápida, como, por exemplo, dançar, né? Caminhar ali junto após o jantar. Então, tudo isso é bacana. Atividade ao ar livre, né? Fazer os piqueniques, né? As caminhadas em parques locais aí, fazer os acampamentos no quintal, né? Exposição à natureza, tudo isso é muito benéfico para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, que é todo aquele equilíbrio que elas precisam ter ali agora nesse finalzinho. Nesse finalzinho não, né? Após o final do ano aí das atividades escolares. Então, montar o álbum da família, né? Como que você pode fazer? Você pode registrar, como eu coloquei, né? Os momentos bacanas dos passeios e montando aí os momentos mais importantes que chamarem a atenção das crianças para fazerem esse álbum. E o álbum da gratidão também, que eu já comentei com vocês. Então, lembre-se que o objetivo é encontrar maneiras de se conectar, né, de forma significativa com os seus filhos, né, mesmo em momentos curtos, mas que sejam importantes. Que você esteja com seus filhos, né, quando estiverem com eles, 100% presente. Não divida sua atenção com outra coisa. Se você precisar, né, você comunique ao seu filho: filho, papai precisa resolver uma situação aqui no celular e já eu volto para a gente continuar o que a gente está fazendo aqui, ok? Sempre comunicar à criança que você precisa se retirar para atender uma outra situação. Isso a criança ela vai entendendo, né, do que você está ali perto dela e dividindo a atenção, resolvendo outras questões. Então é importante essa comunicação. Então, os pequenos esforços, né, consistentes pode ter um impacto muito significativo no relacionamento com seus filhos. Então, se atente a isso, porque isso vai fazer a diferença na vida e no desenvolvimento do seu filho. Então, gente, o cuidado que a gente tem que ter. Cuidado para não cair nas armadilhas, né, das telas. Por quê? Porque apesar dos diferentes tipos de telas disponíveis, né, o entretenimento que elas possibilitam, o aprendizado também, não devem ser introduzidos na rotina das crianças que possuem de 0 a 6 anos de idade. Né? Por mais difícil que seja aí, não aproveitá-los para ganhar tempo, né? Ganhar aí um pouco de sossego, porque às vezes é o único momento de sossego que você tem quando seus filhos estão nas telas. Você vai respirar, você vai olhar aí nas suas redes sociais também, que você precisa, né? Você vai interagir com os seus amigos, vai fazer outra coisa. Mas tome cuidado. Tome cuidado. As crianças, elas
as telas, elas são importantes. Não estou dizendo que não deve ser usado. Hoje, atualmente, é impossível, né? As telas, elas estão, né? A tecnologia já é presente em nossa vida e nós dependemos delas para muitas coisas, para aprender, para trabalhar, e as crianças também têm esse acesso, mas esse acesso precisa ser organizado, cuidado e supervisionado. Crianças de 0 a 6 precisam de interação com o ambiente, com as pessoas, para poder se desenvolver. Porque a tela, né, celular, TV, tudo isso em excesso, nessa fase de 0 a 6 anos, pode comprometer a parte psíquica da criança. Então, ela não precisa de tela. De 7, 8, 9, aí já pode introduzir a tela, é claro, com uma organização e combinados pré-estabelecidos, ok? Então, tomar muito cuidado com o uso de telas. Tá? Então, quando que é adequado se usar as telas, então? Né? Quando a criança tem mais de 7 anos de idade, né? Para uso educacional, quando o adulto supervisiona o conteúdo que a criança está consumindo, quando é feito regras combinados quanto ao uso de telas com as crianças, né? Por exemplo, qual horário, qual é o tempo que pode ser usado e o lugar adequado para o uso de telas. Né? Criança não precisa usar telas no quarto, porque senão na adolescência, minha filha, meu filho, você vai enfrentar muitos desafios, né? Então, onde que se usa telas? Você vai aí combinar, fazer um acordo. Se é na sala, é na sala. Se é por meia hora, é meia hora. Se é por uma hora, ok? Então, esses combinados, eles precisam ser feitos. E sempre, quando a criança aí, né, de 7 anos e tal, você vai e antecipa. Quando estiver faltando um pouco para dar o tempo dela, você já vai antecipando. Olha, tá, daqui tanto tempo já tá dando o nosso combinado, ok? Já tá dando o limite de tempo de telas do seu dia hoje. Então, isso no começo pode ser sim desafiador, tá? Não vou dizer que é fácil, mas é simples e precisa sim do que eu coloquei ali, da nossa parte: coragem, congruência, paciência e persistência. O que é congruência? Você, enquanto pai, enquanto mãe, manter esse alinhamento parental, que é o quê? Falarem a mesma língua, alinharem a comunicação e também, gente, ser o exemplo. Se eu falo para minha criança que ela não pode usar telas à noite e no quarto, eu também não posso, ok? Eu tenho que ser esse espelho para o meu filho, para a minha filha. Eu preciso também me reorganizar, talvez a palavra se reeducar também quanto ao uso de telas quando a gente tem criança em casa, pensando no hoje e também pensando no futuro e na aprendizagem dessa criança, ok? As crianças, elas precisam do quê? Para aprenderem regras, limites e seguirem aquilo que é importante de ser feito. Elas precisam de prática, elas precisam de repetição e elas precisam também de consistência. Consistência de quem? Nossa, primeiramente nossa, porque nós estamos educando, né? Então, nós precisamos dessa consistência. Vai dar canseira, você vai querer parar, você vai querer deixar, porque você vai cansar, você não tem só isso para fazer. Você tem seu trabalho, você tem outras demandas, você tem isso, você tem aquilo, mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. O seu principal propósito, projeto de vida, seja qual nome que você queira dar, precisa ser o cuidar e educar dos seus filhos. Isso tem que ser o foco principal da sua existência. Mas que você trabalhe para dar o melhor, isso e aquilo outro, não tem nada mais forte e poderoso na vida de uma criança do que a presença do pai, da mãe ou desse cuidador que é a referência na vida dela, desse adulto referência, que pode ser a avó, pode ser o tio, a tia. Nós temos muitas realidades de crianças, né, que convivem aí não só com o pai e a mãe. Né? Então, esse adulto de referência, a criança ela precisa ser nutrida pela presença desse adulto de referência na vida dela, ok? Então, aqui, gente, eu trouxe um exemplo de cronograma. E lembrando que eu vou disponibilizar para vocês como um brinde. Eu preparei esse material para vocês fazerem em casa com os filhos de vocês,
tá? Então tá no material bem organizadinho, você vai poder imprimir, recortar e colar e montar aí um cronograma da sua criança para você seguir nas férias, tá? Eu fiz com muito carinho para vocês. Esse aqui é um exemplo de atividades semanais, né? A criança, o que ela vai fazer aí ao longo da semana? Ela não vai ficar vagando, né? Outro dia, uma mãe me perguntou no Instagram que ela estava preocupada com a questão do uso de telas. Se ela precisava encher ali a programação da semana da criança dela, para que não ficasse nas telas, né? Então, eu orientei para que ela organizasse um cronograma ali de atividades, e se, no caso, a criança não tinha idade para as telas. Falei, então você vai envolver ali muito brincar, muita atividade livre, muito brinquedos também, e esse adulto que vai acompanhá-la aí enquanto você estiver trabalhando, vai acompanhar a sua criança nessas atividades, ok? Para que ela continue aprendendo, para que ela continue ali desenvolvendo o seu repertório linguístico, as suas habilidades socioemocionais e de vida, né? Que isso a gente aprende como? Vivenciando, né? Então, não precisa encher, você só precisa ter o que essa criança vai fazer para que ela não se interesse em ficar só em telas, ok? E combinar. Agora é o momento disso e não daquilo. Agora hoje é o dia de fazer tal coisa. Hoje nós vamos fazer isso. E sempre fazer junto com a criança, se a sua criança é pequena, como eu já comentei. Ok? E criar essa expectativa de diversão com a criança, porque a criança ela ama brincar. O brincar é lúdico. O que é o lúdico? É tudo aquilo que dá prazer, satisfação para a criança. E o brincar é o trabalho da criança. É por meio do brincar que a criança desenvolve a sua psiquez, as habilidades que ela precisa desenvolver ali, ok? Então, este cronograma de férias é semanal. Aí eu trouxe aqui, ó, vocês podem ver. Nós temos aqui, né? Todos os dias a criança vai acordar, vai alimentar o cachorro, né? Claro que depois das outras questões, né, gente? Escovar os dentes, tomar o café da manhã e tal, e tal. Aquela rotina que a criança já tem, ela já vai seguir. De cuidados pessoais, isso já é parte do cotidiano da vida dela. Então, já precisa ser seguido. E o que mais que ela pode fazer como compromisso dela? Cuidar, né, do animal de estimação se tiver, forrar, né, a cama, né, organizar ali o quarto. Ela pode ter uma atividade ali de criações, né, de inventar coisas com materiais desestruturados, né, pode ser com materiais reciclados, pode ser com materiais da natureza. Ela vai criar. Nós temos que oportunizar as crianças momentos para que elas criem. Não brinque só com brinquedos prontos, brinquedos que você compra, o carrinho, o de montar e aquilo outro, mas objetos desestruturados para que a criança crie as suas próprias invenções, para que a criatividade dela possa ser aguçada cada vez mais. Essa criança vai brincar de forma livre ou com o próprio brinquedo, ela pode brincar sim, né? É um momento também para isso. Ela vai descansar, ter o soninho dela. Né? Então, aí, outro dia do brincar, ela pode brincar na grama, na areia, se tiver, né? É o dia de organizar aí o quarto, repousar de novo. Depois, o dia de organizar a roupa do armário, o dia do brincar livre, o dia do repouso vai ter todos os dias, e assim sucessivamente, ó, cada dia uma coisa diferente. O dia de arte, de fazer uma pintura diferente, o dia da história, o dia de brincar com bolhas de sabão. Então, tudo aí você vai agrupando e fazendo esse cronograma para a criança seguir, junto com o adulto aí, se é você ou se é alguém que está acompanhando ela durante a semana. E é importante que você faça, imprima esse cronograma e deixe a altura da criança, né? E é bacana. Aí, conforme vai concluindo a atividade, pode colocar aqui um ok, um risquinho colorido para que ela veja que ela foi cumprindo aquela meta. E isso, gente, já é introduzir na vida da criança. Parece muito simples para nós adultos, mas já é introduzindo na vida dela a questão do cumprimento de metas e objetivos de vida. Que isso depois ela vai favorecer para ela os objetivos de vida que ela vai ter na área profissional, na vida amorosa, em todas as áreas que compõem a vida da gente. Então, tudo isso é importante, sim. Às vezes as pessoas falam, nossa, isso é besteira. Então, deixa seu filho aí
largado, deixa fazer o que quer, na hora que quer, que você vai ver que tipo de adulto que vai se formar. Sem ter esse senso de hábito, porque rotinas são hábitos, são aquilo que é aquilo que eu posso fazer todos os dias e que fazem parte da minha vida e que é importante para mim, ok? Então é fundamental ter sim esse quadro de rotinas aí das férias, né? Rotinas da semana. O que essa criança pode fazer para não ficar aí com esse tempo vagando sem aprender nada e sem ficar nas telas. Então aqui é um exemplo de programação de final de semana. Às vezes no meio da semana, né? Você não vai conseguir ter aí nenhum momento bem significativo com a sua criança. É muito corrida, é aquele vai e vem danado, aquela loucura. Então, o final de semana você pode reservar para você fazer. Não precisa fazer 6 atividades, que você faça uma por sábado, uma por domingo, mas que seja um momento agradável para todos, né? Então, eu trouxe esse exemplo. Você pode fazer a cozinha em família, né? Você pode montar o álbum da família, o jogo, o piquenique, o andar de bicicleta e as brincadeiras também em família ao ar livre. Tudo isso é bacana e as crianças vão se sentir muito fortalecidas e amadas por terem esse momento com vocês. Elas vão se sentir desenvolvendo esse senso de amor, de importância, ok? Esse aqui também, deixa eu voltar aqui. Eu separei para vocês, tá tudo no material. Agora não quer voltar. No material para vocês imprimirem. Eu fiz um pouco mais ampliado, que você pode fazer depois, recortar, colocar a foto da sua criança fazendo ali as atividades, ou você pode escolher imagens na internet e ir colando conforme as atividades que você for aí fazer, né, junto com a sua criança. E para crianças menores, né, abaixo de 4 anos, essa programação ela precisa ser ampla, não dá para fazer numa folha de sulfite, por exemplo. Quanto maior para a criança menor, a visualização é melhor o aprendizado dela, ok? E é muito importante que você faça junto com as crianças. Aquilo que as crianças participam, que elas ajudam a escolher, elas vão ter a possibilidade maior de seguir aqueles combinados depois, ok? Então, gente, chegamos aqui ao final, tá, da nossa aula. Então, o que é recomendado, né? Que as férias escolares elas sejam repletas de momentos em família, tá? É um momento de nutrir o bem-estar, além de aproveitar toda essa convivência, né, em família e fortalecer esse vínculo com os pais, que é tudo que a criança precisa. Não tanta aquela correria, né, ao longo do ano, de segunda a sexta na escola, e só sábado e domingo com os pais, e às vezes nem o sábado e domingo, né, é aquela correria toda. Então, as férias são momentos únicos de estarem em família, tá? Então, que você seja, né, a mãe, o pai, que os seus filhos precisam, ok? Que você não seja aquela mãe, aquele pai que as pessoas querem que você seja, ok? Você tenha muito claro para você o que você quer para os seus filhos. Não aceite as pessoas falarem para você como tem que ser, ok? Porque não existe pais perfeitos, não existe filhos perfeitos. E por mais, né, que nós, educadores, nós temos várias ferramentas, não existe um manual que vai te dizer assim. Não existe assim uma bola de cristal que vai estar ali todas as respostas para você resolver na hora. Tudo vai exigir esforço, tudo vai exigir paciência, persistência e muito amor e muito controle emocional para a gente lidar com esses desafios da criação de filhos. Então, que você possa treinar filhos para a vida, que você possa treinar filhos e criar memórias, porque as crianças precisam dessa nutrição emocional na primeira infância, tá? Aí de 0 a 6 a 7 anos, é fundamental. E até os 12 anos, é importantíssimo que a criança nutra, né, esse senso de pertencimento, de importância e essa conexão afetiva com as pessoas mais importantes de suas vidas, que é você pai, você mãe, você referência para a vida dessa criança, para essa história de vida que ela está formando, ok? Então, que você não se preocupe com os erros, porque os erros, eles fazem parte, né, do aprendizado. São experiências e nós aprendemos por meio das experiências. Então, errou, aprenda com seus erros, ok? Não erre sempre nos mesmos erros.
mas sempre vá crescendo, aprendendo e não se esqueça que educar é aprender e crescer junto. Ninguém aprende tudo. Ah, nasceu a criança, você tem que saber tudo. Nós vamos nos fortalecendo, nos nutrindo, aprendendo durante a jornada do educar. É durante a jornada do educar, tá bom? Então, que você tenha muito claro isso. Cuide de você. Porque se você estiver cuidando de você, você vai estar também cuidando dos seus filhos de uma forma melhor. Porque se você cuida bem de você, você vai cuidar bem dos seus filhos também. Porque você vai estar tranquilo, vai estar calmo, vai estar fortalecido para fortalecer, então, os seus filhos. Ok? Então, gente, é o que eu coloquei. Educar é acertar e muitas vezes significa errar também. Educar é crescer junto. É crescer junto, tá bom? Eu quero te convidar para a próxima quinta, estar aqui comigo novamente, que nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre a birra, né? Sobre comportamentos desafiadores aí das crianças. Então, nós vamos falar sobre vencendo a birra de forma positiva, tá bom? Então, entre no grupo do WhatsApp, se você ainda não estiver nele. O link vai estar na descrição aqui da nossa aula e você vai ter mais informações, tá bom? Então, agora, gente, como que você vai fazer para ganhar esse PDF para você imprimir aí da sua casa, tá? E montar o seu mural com a sua criança. Você vai acessar o meu Instagram, tá? Gisele Tavares, com 2 T's. Você vai precisar me seguir, tá? Se você ainda não me segue, já me segue lá. E você vai pedir para mim o link do cronograma e da lista de atividades lá pelo direct, que daí eu vou encaminhar para você, ok? Tudo certo? Entenderam? Então, gente, muito obrigada por esse momento que você passou aqui comigo. Agora a gente continua lá no chat, ok? Eu espero vocês e vou estar à disposição para responder todas as dúvidas, ok? Forte abraço e que você tenha aí a melhor férias de todas, ok? Forte abraço, nos vemos no chat.